Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática da Tia Mi. A partir de agora, nós falaremos das raízes, tá bom? Isso aqui é conteúdozinho que vocês já conhecem, já sabem o que é uma raiz quadrada, tá bom? Por exemplo, a raiz de 36. Raiz de 36 é 6, tia, porque 6 vezes 6 é 36, certo? Já sabem que quando o índicezinho não aparece aqui, nós nos referimos a uma raiz quadrada. E quando ela quer se referir a um outro tipo de raiz, ela vai aparecer aqui com um númerozinho referente a essa raiz. Se for raiz cúbica, vai aparecer o 3. Se for raiz quarta, vai aparecer o 4. Se for raiz quinta, vai aparecer o 5 e assim por diante, certo? Mas se esse índice não aparece, significa que nós temos o 2. E esse 2, ele nunca vai aparecer aqui, tá bom, meus amores? Toda vez que esse índice estiver oculto, significa que eu me refiro a uma raiz quadrada, certo? Vamos continuar. Ó, nem sempre as raízes, tá bom? As raízes, elas são exatas, nem sempre, tá bom? Nem sempre elas vão ser raízes exatas. Às vezes, nós podemos ter números que não vão obter raízes quadradas exatas. Eles vão obter raízes quadradas aproximadas, ou seja, números que se aproximam deste radicando, tá certo? Por exemplo, a raiz de 2, ela não existe, correto? Por que, tia? Porque imagina aí, raiz quadrada de um número é quando eu multiplico dois números iguais, que o resultado seja referente a esse radicando. Por exemplo, 1 vezes 1 é 1, correto? Portanto, não é igual a 2. Ou seja, a raiz de 2 é impossível ser 1, porque 1 vezes 1 é 1, certo? Tia, e 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4, tá bom? Então, impossível a raiz de 2 ser 2 também, porque 2 vezes 2 é 4, e 4 é bem maior que 2. Ou seja, a raiz de 2, ela vai ficar localizada entre esses dois senhores aqui. Vai ficar localizada entre esses dois senhores aqui, ó. Entre o númerozinho 1 e o númerozinho 2. Mas por que, tia? Porque 1 vezes 1 é 1, que é menor que 2, e 2 vezes 2 é 4, que é maior que 2, tá bom? E, tia, mas quem são esses números que ficam entre 1 e 2? Que história é essa, tia? De números que ficam entre 1 e 2? Simples, meus amores. Entre os números 1 e 2 existem os números decimais, tá bom? E quem são esses números decimais, ó? O 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Isso quando nós nos referimos a um número com uma casa decimal, tá bom? E assim por diante, assim iria até 1,9, certo? E para que eu encontrasse a raiz aproximada do 2, eu teria que multiplicar 1,1 vezes 1,1, 1,2 vezes 1,2, 1,3 vezes 1,3, 1,4 vezes 1,4, tá bom? E assim por diante. Eu teria que fazer todo esse procedimento. Tia, mas para que você faria isso? Simplesmente para a gente encontrar a raiz aproximada do número 2. E lembrando que quando a gente fala de raiz aproximada, eu já até expliquei isso para vocês, quando a gente fala de raiz aproximada, existe a raiz aproximada por falta, e a raiz aproximada por excesso. Por falta é quando dá um númerozinho que chega perto do radicando, perto do valor do radicando. E o excesso é um númerozinho que falta, que passa, mas passa de uma maneira que não fique tão distante desse radicando, tá bem? Então, entre esses números
entre esses números decimais apresentados, você vai ter que produzir uma multiplicação, vai ter que encontrar o produto desses números, tá bom? E a partir daí é que você vai encontrar qual deles mais se aproxima do número 2, tanto para a falta, e qual deles se aproxima mais do número 2, tanto para o excesso, tá bom? Continuando. Ó, vamos tentar fazer esse exemplo aqui. Buscar a raiz aproximada do número 12. Raiz de 12. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é a raiz de 12 está entre quais números, tá bom? Entre quais números que está a raiz de 12? Aí você vai buscar dois resultados que se aproximam do número 12, tanto para a falta como para o excesso. Repetindo, tá bom? Observe. Ó. 1 vezes 1 é 1, correto? 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4 é 16. Parou aí, tia? Eu já notei que 3 vezes 3 é 9. E 4 vezes 4 é 16, ó. Certo? Se 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, e o número 12 fica entre 9 e 16, ó. O número 12 fica entre o 9 e o 16. Fica depois do 9 e antes do 16, correto? Se o número 12 fica nessa posição, significa dizer que a raiz de 12 está entre os números 3 e o número 4. Aí você já vai colocar ali do ladinho, ó. Entre os números 3 e 4. Beleza, tia. Vamos apagar aqui para deixar espaço para a gente fazer os cálculos. Continuando. Vamos colocar aqui novamente. Aqui, ó, que nós estamos procurando, certo? Nós estamos procurando a raiz quadrada de 12. Sabemos que 12 não é um quadrado perfeito, portanto, ele não tem uma raiz quadrada, correto? Uma raiz quadrada exata. Mas a gente estava notando que a raiz quadrada de 12 está entre os números 3 e 4. Portanto, é um número maior que 3 e menor que 4. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer alguns cálculos para nos auxiliar aqui a encontrar esse valor, certo? Vamos começar assim, meus amores, ó. 3,1 ao quadrado. 3,1 ao quadrado é o mesmo que 3,1 vezes 3,1. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 1 é 3, 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 3 é 9, correto? Então, nós temos o quê? 1, 6 e 9. Portanto, 9,61. Então, ó, vou apagar bem aqui. 9,61. 3,1 ao quadrado é 9,61, correto? Vamos para o próximo. Vou colocar outra coisinha aqui só para diferenciar. 3,2 ao quadrado, tá bom? Ao quadrado. Tia, mas por que você está colocando ao quadrado? Porque 3,2 ao quadrado é o mesmo que 3,2 vezes 3,2, tá bom? E como aqui a gente não tem muito espaço, então a gente está reduzindo algumas coisas. Então, 3,2 vezes 3,2 ficará dessa maneira. 3,2, 3,2. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 3 também é 6 e 3 vezes 3 é 9. Então, nós temos aqui, nós temos aqui 4, 6 mais 6 é 12, vai 1, 9 mais 1, 10. Então, nós temos 10,24, correto? Beleza.
10,24. Vamos apagar aqui o cálculo. 10,24. Notem que o número 10,24 já está se aproximando de 12, correto? Vamos para o próximo. Vamos testar aqui o 3,3, tia, ao quadrado. 3,3 ao quadrado, né? 3,3 vezes 3,3. 3 vezes 3 é 9, 9, 3 vezes 3 é 9 e é 9, tá bom? Vou colocar o resultado aqui, ó, só para vocês verem. 9, 9 mais 9, 18, vai 1, certo? 9 e 1, 10. Então, vai ficar 10,89, olha só. Vou apagar aqui novamente, 10,89. 10,89, certo? E o número está começando a se aproximar, só que ainda não chegamos ao 12, correto? Vamos para o próximo número. A tia vai apagar bem aqui esse espaço, vai fazer o cálculo. Bom, ó. Próximo número, quem é, tio? O próximo número é 3,4 ao quadrado. 3,4 ao quadrado é 3,4 vezes 3,4. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13. Certo? 4 vezes 3 é 12, vai 1 novamente. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Olha só. Se a gente for somar isso aqui, vai dar o quê? 11,56, tá certo? Olha só, tá se aproximando o valorzinho, né? Vamos pegar aqui a borrachinha, apagar o espaço do cálculo aqui novamente, para a gente estar fazendo um outro cálculo, correto? E agora, tia, a gente vai utilizar quem? O 3,5, né? O 3,4, a gente viu que deu 11,56. Vamos ver se o 3,5 ao quadrado passa de 12. Se ele passar, nós já encontramos nossa raiz aproximada por falta e a raiz aproximada por excesso. Vamos mudar a corzinha aqui, colocar uma outra cor aqui para vocês. Essa. 3,5 agora, né? 3,5 ao quadrado. 3,5 vezes 3,5. 5 vezes 5 é 25, vai 2, certo? 5, 15, 2, 17. 5 vezes 3, 15. Vai 1, 3 vezes 3, 9. E 1, 10, certo? Olha só, nós agora encontraremos o valor de 12. Olha só, a soma aqui vai dar 12,25, tá certo? 12,25. Então, notem, meus amores, cada um dos resultados, certo? 3,1 ao quadrado ficou 9,61, ainda não se aproximou de 12. 3,2 ao quadrado, 10,24, ainda não se aproximou de 12. 3,3 ao quadrado, deu 10,89. Tá chegando próximo de 12, mas não é bem isso que a gente procura. 3,4 ao quadrado, deu 11,56, bem aproximadinho de 12, né? Bem próximo. E 3,5 ao quadrado deu 12,25. Então, notem. Vamos descartar aqueles senhores lá de cima. A gente vai ficar só com esses membros que estão por aqui, ó. Vamos descartar aqui, certo? Descartar esses senhores aqui e vamos ficar só com esses dois.
Nós vamos ficar aqui agora com 3,4 e o 3,5. Tia, e esse 3,4? 3,4 e o 3,5. O 3,4, certo? Ele vai ficar aqui porque ele representa a nossa raiz por falta. Ele é a raiz quadrada de 12 por falta, tá bom, meus amores? Tia, mas por que por falta? Porque ainda falta um númerozinho para chegar ao 12, tá certo? E o 3,5 é a nossa raiz por excesso. Excesso, tá bom? Por excesso, porque ele está mais próximo de 12, porém, ele é maior que 12, mas é o maior número, certo? É o maior número mais próximo de 12, ok? É o maior número que representa um quadrado perfeito que se aproximou do número 12, ok? Então, aqui nós temos que 3,4 é a raiz por falta, porque não chegou até o número 12, e 3,5 é a raiz por excesso. Mas se a tia chegasse a perguntar para vocês, quem seria a raiz? A raiz quadrada por falta e por excesso em forma de um número inteiro. Por exemplo, que é um número inteiro que representa a raiz por falta e a raiz por excesso do número 12. Aí você diria para mim, tia, é o 3 e o 4. Por quê? Porque a raiz de 12, ele está entre o número 3 e o número 4. Então, 3, como número inteiro, ele seria a raiz por falta. E o 4 seria a raiz por excesso. Mas se a tia pedir com uma casa decimal ou duas casas decimais, vocês vão ter que fazer esse procedimento que a tia fez agora, tá bom? E descobririam que 3,4 é a raiz por falta e 3,5 a raiz por excesso. Eu já mandei uma atividadezinha dessa para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam lembrados. Muita gente também acertou. Coloquei uma explicaçãozinha na atividade. Muita gente acertou essa questão. Tá bom? Vamos continuar, meus amores. A tia vai dar uma apagada aqui, ó. Tá? Vamos lá. Apagando. Certo? Então, o que a gente viu nesses vídeos aqui? A gente estava falando de raiz quadrada, certo? Raiz quadrada exata. E raízes quadradas aproximadas, tá certo? Vamos repetir novamente um exemplo rápido. Ó, raiz de 6. O número 6, ele não é um quadrado perfeito, porque não existe dois números iguais que multiplicados dê igual a 6, correto? Mas sabemos que 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. Portanto, a raiz de 6 não está entre 1 e 2, porque 2 vezes 2 é 4 e 4 ainda é menor que 6. Mas a raiz de 6 está entre 2 e 3, porque 2 ao quadrado será 4 e 3 ao quadrado, 3 ao quadrado será 9. Então, o número 6 fica entre esses dois valorizinhos aqui. O número 6 fica entre 4 e 9. Portanto, a raiz de 6 está entre os números 2 e o número 3, tá bom? Pode ser 2,1, 2,2, 2,3, mas não será exato, será um número aproximado. E também aqui vocês podem estar encontrando a raiz por falta, raiz quadrada por falta, e a raiz quadrada por excesso, tá bom, meus amores? Certo? A aulinha de hoje finaliza assim, dessa maneira, tá bom? É só isso, a gente vai estar passando atividade, já vai estar passando atividade para vocês, e vocês vão estar fazendo, ok? Desejo a todos uma ótima atividade, certo? E até a próxima aula. Beijos da tia.